Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Este é o meu momento de ser youtuber. Estou me sentindo muito youtuber falando isso. Meu nome é Brisa, eu sou biomédica, formada pela Baiana. Fiz mestrado em Bioquímica e Biologia na UFBA e atualmente faço doutorado em Imunologia. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui ministrando essa aula para esse curso de Imunologia. Então agradeço a Tadeu pelo convite. É muito importante participar desse curso, ainda mais em um momento, tão crítico para a população mundial. Então é bom sempre estar compartilhando informações também e podendo crescer, nesse momento difícil. Então, a aula de hoje ela vai ser sobre alergia, ela é uma aula extra, então por isso a gente decidiu colocar aqui no YouTube, também para fazer link com outras plataformas que eu vou falar para vocês mais à frente na apresentação. Então, a minha aula hoje vai ser sobre alergia, certo? Ela vai ter o foco mais para os estudantes da área de saúde, mas ela vai estar disponível para qualquer pessoa poder visualizar, estudar depois desse curso. Então, vamos lá. Então, gente, o nosso tema da aula de hoje vai ser sobre alergia e por se tratar de uma aula que está sendo ministrada no YouTube, eu peço que qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, vocês anotem no caderno e compartilhem comigo ou pelo meu contato, mandando essa dúvida para o meu e-mail ou nos comentários desse vídeo, certo? Para que eu possa sanar essas dúvidas com vocês e ter uma interação. Então, a nossa aula de hoje ela vai ser dividida em algumas partes, onde na primeira parte eu vou falar sobre o panorama geral da alergia, vou abordar sobre as células envolvidas nesse processo alérgico e a influência delas para essa resposta exagerada. Vou falar sobre a reação de hipersensibilidade imediata e tardia, bem como os fatores que influenciam no desenvolvimento dessa reação alérgica. E vou citar alguns exemplos de doenças alérgicas, bem como os tipos de tratamento. E vou fechar essa apresentação abordando sobre a conclusão, de um jeito que essa conclusão vai ser mais um resuminho dessa aula, para que vocês possam, se vocês já tiveram dúvida ao longo da apresentação, para que eu possa sanar essas dúvidas, pelo menos no final, ou não, Vai depender do desenvolvimento de cada um. Vamos lá. O que seria esse processo alérgico? Bom, a alergia nada mais, nada menos do que é uma resposta exagerada que o nosso sistema imune ele vai ter mediante a exposição de um agente, Esse agente, ele tem origens diferentes e essa reação exagerada, ela só vai ocorrer em indivíduos predispostos geneticamente, ok? Então, essa alergia é um processo, é um exemplo de reação de hipersensibilidade do tipo 1, ou seja, hipersensibilidade imediata. E para que o indivíduo, como eu disse na frase anterior, para que o indivíduo ele desencadeie essa reação, ele primeiro tem que entrar em contato com essa substância estranha, que aqui nós iremos abordar como alérgeno. Então, uma vez que o sistema imune ele é exposto a esse alérgeno, ele vai ser sensibilizado e vai, entre aspas, aprender a se defender daquela substância que ele julga ser prejudicial, certo? Então, a partir daí, dessa defesa do sistema imune, nós vamos ter a reação de algumas células através da produção de anticorpos específicos para aquele alérgeno. Bom, esses agentes ele têm origens diferentes, sendo que eles podem ser ácaros, fungos, insetos, pelos de animais, pólen, alimentos, medicamentos. No caso, a penicilina ela é muito comum desencadear um processo alérgico. E, é claro, esse indivíduo ele vai ter uma maior susceptibilidade genética, mas esse fator ele não vai ser o único
desencadear essa reação, ele vai precisar que haja um fator externo. Então, o processo alérgico, ele ocorre mediante a mal interação entre o gene e o fator externo, ok? Então, por ser uma doença muito democrática, por atingir indivíduos de todas as faixas etárias, ela acaba sendo um problema de saúde pública, porque ela acomete cerca de 20% da população mundial, comprometendo de forma significativa na qualidade de vida da pessoa, podendo ser fatal. Nesse slide, eu trouxe para vocês essa figurinha que é do Abbas, que é um livro muito bom para vocês estudarem sobre o sistema imune, sobre imunologia. Então, essa figura, ela é um resumo de tudo o que eu vou falar nessa aula aqui. Eu vou frisar aqui que em indivíduos saudáveis essa resposta ela não vai ocorrer, certo? Porque indivíduos saudáveis não têm predisposição genética para isso. A resposta ou ela não vai existir ou ela vai ser bem mais leve, envolvendo outros tipos de anticorpos e não o anticorpo IgE, certo? Em indivíduos atópicos, que são aqueles indivíduos susceptíveis, nós vamos ter uma resposta mediada por células T auxiliares, que são produtoras de interleucina 4, que vai ser muito importante para a produção dos anticorpos IgE após essa exposição aos alérgenos. Essa ligação do anticorpo IgE com os receptores presentes em mastócitos, basófilos, elas vão ser cruciais, essa ligação vai ser crucial para o processo de sensibilização. Mas tá, Bri, ok, você deu um resuminho aí, mas como é que acontece? Bom, no primeiro momento nós vamos ter a exposição ao alérgeno. Esse alérgeno, esse antígeno, ele vai ser absorvido pelas células apresentadoras de antígeno, como, por exemplo, as células dendríticas, e após o seu processamento, esse antígeno ele vai ser apresentado para as células TCD4 auxiliares, ou seja, essas células, após a apresentação pelas células dendríticas, elas vão ser ativadas e elas vão ser orientadas pela resposta celular TH2, que está associada com a produção de interleucina 4. Essa ativação das células TH2 e, posteriormente, estimulação da classe de anticorpos, da produção de classe de anticorpos IgE pelas células B, vai facilitar a sensibilização dos mastócitos. Como é que vai ocorrer essa sensibilização? Uma vez que as células B, elas começaram a produzir anticorpos IgE, esses anticorpos vão cair na corrente sanguínea e irão se ligar aos receptores que são específicos para os anticorpos IgE, que são os receptores FcεR1. Esses receptores, eles estão presentes na membrana celular de mastócitos e de basófilos. E vão facilitar a ativação desses mastócitos. Então, no primeiro momento, nós vamos ter a ligação dos anticorpos IgE a esses receptores. Vamos ter, a partir daí, a sensibilização. E devido à exposição repetida àquele alérgeno, se a pessoa tiver em um contato constante àquele alérgeno, iremos ter a ativação dos mastócitos. E essa ativação ela vai ser acompanhada pela liberação de mediadores. Esses mediadores eles vão ser citocinas, vão ser aminas vasoativas, mediadores lipídicos, que vão participar tanto da reação de hipersensibilidade imediata, que é minutos após a exposição repetida a determinado alérgeno, quanto da fase tardia, que é 2 a 4 horas após a exposição repetida àquele alérgeno. Em relação às manifestações clínicas, todas as reações alérgicas elas vão compartilhar características comuns,
embora elas vão diferir muito dos tipos de antígenos, dos tipos de alérgenos que irão provocar as reações e manifestações clínicas e patológicas. Bom, as alergias elas podem ter diferentes manifestações clínicas que variam muito de acordo com características próprias do indivíduo e de acordo com o tipo de alérgeno a qual o indivíduo foi exposto. O tipo de manifestação pode variar desde o edema cutâneo, como nas alergias de pele, através de urticárias, ou através do aumento da secreção nasal, até formas mais graves como choque anafilático. Como é que se dá essa relação do alérgeno e a produção de IgE? A produção de IgE ela vai depender da capacidade do indivíduo de sensibilizar, de induzir a resposta das células T auxiliares, que irão produzir interleucina 4, interleucina 13 e outras interleucinas, que são específicas para determinado alérgeno. Então, nesse contexto, certo? Indivíduos atópicos, eles vão produzir altos níveis de IgE em respostas a alérgenos ambientais, enquanto os indivíduos normais geralmente vão produzir outros tipos de anticorpos, de imunoglobulinas, como o IgM, o IgG e pequenas quantidades de IgE. Quantidades que não vão ser suficientes para desencadear uma resposta alérgica exacerbada. Essa resposta ela vai depender muito da interação gene-ambiente, que eu já dei um spoiler nos primeiros slides. Em relação à natureza desses antígenos, grande parte desses alérgenos, dessas substâncias estranhas, elas são formadas por proteínas. Proteínas que são encontradas em grãos de pólen, ácaros de poeira doméstica, venenos de insetos, alimentos e fungos. Esses tipos de alérgenos, eles irão desencadear uma resposta muito mais voltada à resposta TH2, inibindo qualquer tipo de resposta TH1 ou TH17. Embora não haja um tipo de característica específica para os alérgenos, um tipo de característica comum a todos os alérgenos, sabe-se que a maioria deles possui baixo a médio peso molecular, uma estabilidade estrutural, uma capacidade de glicosilação, ou seja, a capacidade de adição de açúcares às suas proteínas, e uma alta solubilidade. E essas características elas vão permitir que esses alérgenos, que esses antígenos, eles sejam protegidos da desnaturação e degradação no trato gastrointestinal e permite sua absorção de forma íntegra. É muito importante destacar aqui que, uma vez que esse indivíduo ele não é mais exposto àquela substância estranha, àquele alérgeno, ele acaba se beneficiando. Por exemplo, uma pessoa que tem alergia a pelos de porquinhos da Índia. Se ela não tiver contato com os porquinhos da Índia, ela não vai desenvolver a alergia. Então, dessa forma, não vai desenvolver essa resposta alérgica exacerbada e vai se beneficiar com isso. Bom, agora que a gente já sabe sobre a natureza desses alérgenos, vamos falar um pouco sobre as células envolvidas nesse processo de reação alérgica. As células envolvidas após a absorção, processamento e apresentação dos antígenos pelas células dendríticas são os linfócitos, os basófilos, eosinófilos e os mastócitos. Como vocês já viram nas aulas anteriores, e muito bem explicado por Paula, existem dois tipos de linfócitos, os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T eles são divididos em linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos. Os linfócitos T auxiliares eles vão auxiliar na ativação de macrófagos, na inflamação e ativação de linfócitos T e B. Enquanto os linfócitos T citotóxicos são responsáveis pela destruição das células infectadas. Os linfócitos B
estão relacionados com funções efetoras de neutralização de micro-organismos, fagocitose e ativação do sistema complemento. Além disso, eles são capazes de se diferenciar em plasmócitos, que são secretores de anticorpos. Vamos agora para os basófilos. Os basófilos são leucócitos, cujos núcleos são volumosos, retrocílidos e irregulares. Os basófilos, eles são originados na medula óssea e completam também sua maturação no mesmo local de origem. E, ao chegarem no seu local de infecção, eles liberam mediadores, como histamina, que irá provocar a vasodilatação, o aumento dos vasos sanguíneos, facilitando a diapedese dos leucócitos, facilitando assim a migração desses leucócitos. Eles estão presentes na circulação sanguínea com uma porcentagem de 0,5%. Um excesso de número de basófilos é chamado de basofilia, e a diminuição ou a falta desses basófilos pode indicar basopenia. Em relação aos mastócitos, os mastócitos são células grandes, livres, caracterizadas pela presença em seu citoplasma de inúmeros grânulos metacromáticos. Os mastócitos se distribuem estrategicamente nos tecidos ou nas superfícies mucosas, que fazem a interface com o ambiente externo. Eles se localizam também próximo aos vasos sanguíneos e aos nervos. Eles, assim como os basófilos, eles são capazes de liberar mediadores pró-inflamatórios, como a histamina, leucotrienos, prostaglandinas, e também são capazes de liberar citocinas pró-inflamatórias, como o TNF. Por fim, nós temos os eosinófilos. Os eosinófilos possuem um núcleo binucleado. Eles atuam principalmente no combate contra parasitas e, em ação junto com os mastócitos, eles estão envolvidos em mecanismos de controle da alergia. Eles estão mais presentes na reação de fase tardia, que eu vou explicar mais à frente, que é uma reação que ela geralmente ocorre depois de algumas horas. Tem origem e maturação na medula óssea e também estão presentes na circulação sanguínea. Eu não citei no slide anterior, mas os mastócitos, eles não estão presentes na circulação sanguínea. Apenas os eosinófilos e os basófilos. No caso dos eosinófilos, eles representam 2% dos leucócitos sanguíneos. Quando se tem um aumento de eosinófilos, nós temos eosinofilia, que é o caso, por exemplo, das doenças alérgicas. E quando temos a redução desses eosinófilos, nós temos a eosinopenia, como, por exemplo, em pessoas que têm alguma intoxicação por medicamento ou algo. Bom, em relação ao papel das células TH2 e das células linfóides inatas, esse papel, essa função vai estar muito relacionado à secreção de citocinas. As principais citocinas são interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Algumas das principais funções dessas interleucinas, como a interleucina 4, ela vai auxiliar no recrutamento de eosinófilos. A interleucina 5 vai ajudar na ativação dos eosinófilos e a interleucina 13 vai estimular a produção de muco pelas células endoteliais. Mas existem outras funções também, e sendo que essas interleucinas elas atuam de forma coordenada, em conjunto. E é muito importante a ação delas para a resposta ao processo alérgico. Então, relembrando aqui nessa figura, nós temos a célula apresentadora de antígeno, apresentando o antígeno proteico. Esses antígenos vão ser apresentados para as células TCD4 imaturas. Essas células TCD4, uma vez ativadas, elas vão induzir a proliferação e a diferenciação de células TH2, voltadas para a resposta TH2, e células TFH, que são as células T foliculares auxiliares. As células TH2 vão estar relacionadas com a ativação de macrófagos, que é muito importante para o reparo tecidual,
A ativação dos eosinófilos, que é muito importante em casos de invasão do organismo por parasitas. Nós temos também o papel na secreção do muco intestinal e do peristaltismo. Todas essas funções estão associadas às interleucinas, à produção das interleucinas, e vão ajudar na modulação celular através da mudança do microambiente. Então, em relação às células T foliculares, nós vamos ter a produção da interleucina 4, que vai ajudar na mudança de secreção das células B para a secreção de anticorpos IgE. Esses anticorpos vão ajudar na ativação e degranulação dos mastócitos, que é crucial para a resposta alérgica. A ligação desse anticorpo IgE aos mastócitos e basófilos vai se dar através da presença do receptor FcεR1. É um receptor de alta afinidade. Esse receptor, ele possui 4 cadeias. Ele consiste em uma cadeia alfa, que vai ser o local de ligação, que vai mediar o local de ligação do anticorpo ao receptor. Uma cadeia beta, que vai amplificar o sinal, e 2 cadeias gamas, que é o local onde vai iniciar o sinal. Essas cadeias são conectadas por 2 pontes de sulfeto em mastócitos e basófilos. Esse receptor ele é espesso constitutivamente, ou seja, ele está sempre espesso em mastócitos e basófilos, e ele pode ser indutível em eosinófilos. Um estudo analisando camundongos knockout, ou seja, camundongos que não apresentavam a cadeia do receptor FcεR1, mostrou que os camundongos geneticamente modificados, eles não apresentavam resposta alérgica, resposta de anafilaxia, ou apresentavam um quadro muito leve, mostrando que este receptor está intimamente relacionado com a resposta do processo alérgico. Temos também o receptor FcεR2, que pode se ligar ao IgE, mas ele tem uma menor afinidade. Nesse contexto, os mastócitos expressam níveis elevados desse receptor, do receptor FcεR1. Aqui nós temos uma figura representando a macroestrutura desses mastócitos em estado de repouso e ativados. Na figura, na letra A, nós temos, antes da introdução de um antígeno, os mastócitos sensibilizados, contendo muitos grânulos citoplasmáticos secretores, e na letra B, alguns segundos depois do tratamento com o antígeno, onde temos a presença de grânulos periféricos que aumentaram de volume e os grânulos adjacentes, que fundiram entre si e com a membrana plasmática para serem externalizados os seus respectivos conteúdos. Embaixo, na letra C e D, nós temos a representação a nível de microscopia desses mastócitos. O mastócito não ativado e o mastócito ativado. A ativação desses mastócitos irá desencadear 3 tipos de respostas: a degranulação, a síntese e secreção de mediadores lipídicos e a síntese e secreção de citocinas, que serão cruciais para essa resposta alérgica. Essa figura ela expõe de uma forma bem explicativa alguns eventos bioquímicos envolvidos na ativação dos mastócitos. A ligação do anticorpo ao receptor vai desencadear a ativação de proteínas tirosina quinase envolvidas com algumas vias de sinalização, como por exemplo a MAP quinase, que está relacionada com a sobrevivência celular, a regulação de eventos da diferenciação celular, regulação da expressão gênica, regulação da mitose, que são eventos importantes para o desenvolvimento celular. A ativação dessas vias de sinalização vai ser crucial para a ativação da transcrição de genes relacionados a algumas citocinas,
que estão envolvidos na inflamação e no recrutamento de leucócitos. Vai ser importante para a fragmentação enzimática do ácido araquidônico, que é crucial para a formação dos mediadores lipídicos, como prostaglandinas e leucotrienos, envolvidos na dilatação vascular e contração do músculo liso, e na liberação de grânulos com mediadores pré-formados, como por exemplo as aminas vasoativas e as proteases, envolvidas na dilatação vascular, contração do músculo liso e dano tecidual. Mediadores derivados dos mastócitos, os mediadores pré-formados e os mediadores recém-sintetizados são muito importantes para a reação alérgica. Os mediadores pré-formados, nós temos as aminas biogênicas e as macromoléculas de grânulos. Um dos exemplos de aminas biogênicas é a histamina. A histamina é um mediador de resposta imune local. Tem atuação também na regulação da função fisiológica no intestino, atua como um neurotransmissor. Tem a capacidade de promover a vasodilatação dos vasos sanguíneos, resultando no aumento da permeabilidade vascular, queda da resistência periférica total e redução da pressão sanguínea. Um exemplo de macromolécula de grânulos é a triptase. A triptase é um conjunto de enzimas que atuam na degradação de proteínas, N-peptídeos ou aminoácidos livres. Os altos níveis de triptase servem como um marcador altamente específico para a ativação dos mastócitos. Um exemplo de mediadores sintetizados de citocinas são todas as interleucinas que eu já citei aqui, a interleucina 4, 5, interleucina 13, TNF. E em relação aos mediadores lipídicos, nós temos a prostaglandina D2, que ela controla alguns processos como a inflamação, o fluxo sanguíneo, a formação de coágulos no sangue. As prostaglandinas elas causam maior permeabilidade capilar e têm também um poder de quimiotaxia, sendo capaz de atrair células, como por exemplo os macrófagos, especializados na fagocitose, para o local onde está ocorrendo o processo inflamatório. Essas aminas biogênicas, as citocinas e as enzimas liberadas pelos mastócitos irão ajudar nos processos de exudação vascular, broncoconstricção, hipermotilidade intestinal, no processo inflamatório, no reparo tecidual, valendo destacar que, em relação aos eosinófilos, eles irão participar mais do combate aos parasitas, através da liberação de proteínas e enzimas envolvidas na morte dos parasitas e das células do hospedeiro que estão infectadas no reparo tecidual. A reação de hipersensibilidade imediata, ela se dá através da reação de pápula e de halo eritematoso após uma injeção intradérmica do antígeno. Quando o indivíduo ele já teve o primeiro contato, ele já teve a primeira exposição com determinado tipo de antígeno e ele é desafiado por uma injeção com o mesmo tipo de antígeno, ele vai gerar essa reação. O local onde será administrado essa injeção intradérmica do antígeno irá inchar como resultado do vazamento do plasma das vênulas. Este será um inchaço suave, que é chamado de pápula, e pode envolver uma área de vários centímetros de diâmetro de pele. Posteriormente, os vasos sanguíneos que estão localizados na margem dessa pápula irão se dilatar, se tornar cheios de células vermelhas do sangue e produzir uma borda vermelha, chamada de halo eritematoso. Então, é isso que compõe a reação imediata. Pode ocorrer entre o tempo de 5 a 10 minutos após a administração do antígeno. Ao contrário da reação imediata, a reação de fase tardia ela vai ocorrer entre o tempo de 2 a 4 horas após a sensibilização. A reação imediata de pápula e halo vai ser seguida por essa reação tardia, que consiste no acúmulo de leucócitos inflamatórios, incluindo neutrófilos, eosinófilos, basófilos e células T auxiliares.
Essa inflamação, esse processo inflamatório, ele vai ser máximo dentro do período de 24 horas e em seguida ele vai diminuir. A reação de fase tardia ela pode ocorrer sem uma reação de fase imediata ser detectável. A asma brônquica é uma doença na qual ocorre repetidos episódios de inflamação com acúmulos de eosinófilos e células TH2, sem alterações vasculares que são características de resposta imediata. Agora vamos para a nossa próxima etapa da apresentação, onde eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de reações alérgicas. A urticária ela é uma reação aguda, é uma reação de hipersensibilidade imediata após a exposição do indivíduo a um determinado tipo de alérgeno. Esse alérgeno ele pode ter alcançado a corrente sanguínea ou simplesmente ter alcançado a pele. Esse tipo de hipersensibilidade imediata irá desencadear a ativação dos mastócitos e, por consequência, aquela série de quadros que eu já abordei aqui com vocês. Vai ocorrer a degranulação e a liberação de mediadores, a liberação de histamina, que vai induzir a geração de pápulas com prurido, com coceira em todo o corpo. O tratamento ele deve ser administrado após a identificação da causa e tentativa de eliminá-lo. A melhor escolha terapêutica é o uso de antihistamínicos por via oral. Caso o quadro ele seja intenso, com risco de broncoespasmos e edema da laringe, pode ser feita a administração de adrenalina para eliminar qualquer risco de morte. As alergias alimentares elas seguem a mesma linha fisiológica de desencadeamento. Algumas moléculas que compõem os alimentos podem provocar a sensibilização e ativação dos mastócitos. É um exemplo de hipersensibilidade imediata, onde irá ocorrer a liberação de mediadores a partir da mucosa e da submucosa intestinal dos mastócitos do trato gastrointestinal, incluindo a orofaringe. Cada indivíduo ele pode ter alergia a um determinado tipo de alimento. Dentre os principais alimentos que podem provocar reação alérgica estão o amendoim, frutos do mar, crustáceos, leite, ovos, glúten, entre outros. Nessas pessoas, a liberação de histamina pelos mastócitos provoca aumento da atividade peristáltica, resultando principalmente em diarreia. Podem ocorrer também outras manifestações cutâneas associadas, como prurido, edema tecidual, inchaço da orofaringe, dentre outras. Além das alergias alimentares, outras alergias muito presentes são as alergias respiratórias. A rinite alérgica é um exemplo muito comum. Sempre tem alguém, algum amigo que apresenta esse tipo de alergia. Na verdade, eu até desafio alguém não ter rinite. Enfim, a rinite ela vai desencadear a inflamação da mucosa nasal. Ela é muito comum e atinge cerca de 10% da população mundial, apresentando sintomas de edema da mucosa, tosse, espirros, dificuldade para respirar, podendo ocorrer conjuntivite alérgica. Ela é um tipo também de reação de hipersensibilidade imediata e a intensidade vai depender muito do indivíduo. É aquilo que eu falei antes com vocês. Vai depender muito da sua predisposição genética e do fator ambiental. Qual é o tipo de alérgeno que vai desencadear essa resposta alérgica? Será que pode evitar a exposição a esse tipo de alérgeno? Se for, por exemplo, alergia à poeira, é mais difícil. Mas se for uma rinite alérgica ocasionada por um pelo de um animal, é possível evitar, certo? Então vai depender muito desses fatores. O tratamento é a base de antihistamínicos para minimizar esses efeitos no organismo. Outro tipo de doença alérgica respiratória é a asma brônquica. A asma brônquica ela é caracterizada pela hiperresponsividade das vias aéreas, através do aumento da produção de muco espesso, que vai gerar uma limitação variável do fluxo aéreo, podendo levar à obstrução crônica irreversível.
70% dos casos estão relacionados à produção de IgE, sendo que 30% são relacionados a estímulos não imunes, como por exemplo os fármacos. As células estruturais, especialmente as células epiteliais das vias aéreas e da musculatura lisa, também podem liberar mediadores inflamatórios que irão desencadear e ajudar a inflamação. Muitos mediadores foram implicados na asma, incluindo mediadores lipídios, como leucotrienos, prostaglandinas, citocinas e quimiocinas, que atraem células inflamatórias, como as células TH2 e os eosinófilos, até as vias aéreas. Na asma grave, células TH17 também estão envolvidas e ligadas à inflamação neutrofílica. O nosso último exemplo é a anafilaxia sistêmica, que é um exemplo de doença alérgica de caso mais extremo. Nesse caso, a manifestação é muito mais séria e o tratamento ele tem que ser muito mais rápido porque pode levar à morte. A anafilaxia é caracterizada pela vasodilatação generalizada e consequente queda da pressão arterial do indivíduo, com edema e dificuldade para respirar. A reação anafilática ela pode ser desencadeada mais comumente por venenos de insetos, como abelhas, formigas ou alguns tipos de alimentos, como por exemplo o camarão. Além desses, medicamentos como a penicilina e outros derivados têm em sua composição moléculas que se ligam a anticorpos, podendo ativar e induzir a degranulação dos mastócitos em todo o corpo, desencadeando assim uma reação anafilática sistêmica. Quantidades muito pequenas do antígeno pode desencadear uma reação muito exagerada em um indivíduo extremamente sensível. Pouco tempo após a exposição ao alérgeno, o indivíduo ele pode apresentar coceira, urticária, seguida por dificuldade de respirar. Pode haver ainda cólicas abdominais, vômitos e obstrução da laringe. A morte pode ocorrer antes mesmo de 1 hora após a exposição ao alérgeno. A base de tratamento é a epinefrina sistêmica, uma vez que esse quadro clínico ele é muito mais sério do que os outros quadros clínicos que eu apresentei. Além das formas de tratamento que eu apresentei durante a explicação de cada reação alérgica, de cada doença alérgica, nós temos a imunoterapia, que é uma técnica de dessensibilização. A imunoterapia alergênica ela consiste na administração de incrementos crescentes do alérgeno proteico, como por exemplo do pólen ou do veneno de insetos ao longo dos anos, pela forma injetável, sublingual ou oral. Ela é usada para induzir a tolerância clínica de longa duração em pacientes sensibilizados de uma maneira antigênica específica, em geral durante vários anos após a descontinuação da imunoterapia. Diversos estudos têm demonstrado que a imunoterapia alergênica ela é eficaz no tratamento da rinite alérgica, conjuntivite alérgica, asma alérgica e hipersensibilidade à picada de insetos. Alguns estudos randomizados controlados também demonstram que a imunoterapia alergênica ela inibe o desenvolvimento da asma em alguns indivíduos com rinite alérgica. A imunoterapia ela pode ser eficaz também nos casos de dermatite atópica, nas situações em que essa condição está associada à sensibilidade aeroalergênica. Esses efeitos benéficos eles podem ocorrer em algumas horas, antes mesmo da redução dos níveis de IgE no corpo. Ou também podem durar mais tempo, vai depender muito da resposta do indivíduo. Apesar dos estudos já demonstrarem que a imunoterapia ela apresenta efeitos benéficos sobre o organismo, ainda não se sabe qual é o mecanismo que induz essa dessensibilização. Será que estaria relacionado à diminuição da resposta das células T, ou seja, diminuição da sensibilização das células T auxiliares? Ou estaria relacionado à mudança do fenótipo TH2 para TH1? Ainda não se sabe
e ainda é objeto de estudo. E assim, terminamos o nosso assunto sobre alergia com a seguinte conclusão. A alergia, ela se trata de uma reação de hipersensibilidade imediata do tipo 1, associada à alta produção de IgE. Lembrando que indivíduos saudáveis não desencadeiam esse tipo de reação exagerada. Indivíduos susceptíveis, ou seja, indivíduos que têm predisposição genética, são chamados indivíduos atópicos, são os indivíduos que desencadeiam esse tipo de reação. Nesse tipo de reação, nós vamos ter a participação de linfócitos, mastócitos, basófilos, eosinófilos, com o objetivo de livrar o corpo, de defender o corpo diante daquela substância estranha que é o alérgeno. Os mastócitos e os basófilos irão secretar mediadores que são responsáveis pelo processo inflamatório. Então, nesse caso, a terapia medicamentosa ela vai ter como objetivo a inibição da produção desses mediadores e o bloqueio de seus efeitos no organismo, porque são esses mediadores que vão desencadear todos os quadros clínicos que eu citei anteriormente. Então, desde já, o meu muito obrigada. E gostaria de deixar aqui para vocês uma dica de um canal e um Instagram que foi criado por mim e por mais 4 amigas biomédicas, com o objetivo de aproximar a ciência, o conteúdo científico da sociedade. Nós falamos para estudantes, falamos para pessoas leigas de assuntos pertinentes e que precisam ser debatidos e informados. O nosso canal no YouTube é o Movimento Dupla Fita e o nosso Instagram tem o nome @move.dupla.fita. Dá uma passadinha lá, vê o nosso material, se gostar dá uma curtida, se inscreve no canal, enfim. A gente prepara o conteúdo com muito amor. Então é isso, gente. A nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. E como eu disse anteriormente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me encaminhem por e-mail ou coloquem aqui nos comentários para a gente poder ter uma troca melhor e que vocês saiam daqui sem dúvida sobre esse tema, certo? E fiquem ligados nas próximas aulas que ocorrerão no Google Meet, no YouTube também. E bom final de curso, ok? Beijo!